Bom dia, minha galerinha do oitavo ano. Então, nós estamos indo para a nossa quinta aula remota e nessa aula a gente vai estar trabalhando com o comprimento de uma circunferência, né? Na aula passada a gente viu os conjuntos numéricos. Dentro dos conjuntos numéricos, nós vimos o conjunto dos números irracionais, né? Então, nele nós temos um número em especial, que é o número π, que vale 3,14. Então, hoje a gente vai estar trabalhando, digamos assim, pegado mais nele. E com ele a gente pode estar calculando dentro de diversas situações, e uma delas que a gente está utilizando é a circunferência, né? A gente vai estar calculando o comprimento de uma circunferência com base nela. Então, bora lá. Primeiramente, nós temos que ter a ideia da diferença entre uma circunferência e um círculo, né? Apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, mas não é, né? Circunferência é aquilo que está em volta, né? Então, como se fosse essa borda aqui, ó, todinho, eu chamo ela de circunferência, aquilo que está ao redor, né? É como se fosse o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Como a circunferência não tem lados, né? Então é como se fosse a região ao redor da circunferência aqui, ó. Já o círculo é formado por tudo que está dentro da nossa circunferência, né? Então nós temos aqui embaixo uma anotaçãozinha, ó. A circunferência é o conjunto de pontos que estão numa mesma distância do centro, ou seja, né? Daqui é o nosso centro, então daqui para cá é o nosso raio, tá? Então se eu pegar essa medida aqui, ó, qualquer canto que eu medir vai dar o mesmo valor. Se aqui é 5, se eu puxar aqui vai ser 5, se eu puxar aqui vai ser 5, então onde qualquer canto que eu puxar vai ser 5, né? Então, e essa distância no caso aqui do centro até a circunferência, eu vou conhecer ela como raio, tá? A circunferência é estudada em geometria analítica, em geral no plano cartesiano, né, que nós vamos ainda ver se Deus quiser, tá? O círculo já é diferente um pouquinho. É formado pela circunferência, tá? A circunferência faz parte dele, e pelos infinitos pontos, ou seja, aqui dentro são vários pontos que vão em números e números infinitos que fazem com que fechem, digamos assim, a nossa circunferência, tá bom? E ele é estudado o que? Em geometria plana, pois ocupa espaço. Então, quando você ocupa espaço, a gente pode estar calculando a nossa área daqui de dentro, né? Não é o conteúdo de hoje, da aula de hoje em si, mas a gente vai estar só abordando aqui só para como falar, tá bom? Galerinha, faltou falar uma outra coisinha, tá? Nós temos o círculo, tá? A circunferência que é o que está em volta. A distância do centro até a circunferência que eu chamo de raio. E quando eu faço a distância a outra, digamos assim, se eu duplicar esse raio daqui para cá, ó, se eu puxar, digamos aqui, ó, quando eu tenho a distância de dois raios, no caso esse é o primeiro e esse é o segundo, eles vão ter a mesma medida, eu vou estar diante do diâmetro, tá? Então, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, tá? Acabei não falando, mas eu vou ter agora para falar. Por que eu falei isso? Porque nós vamos estar precisando lá na frente, tá bom? Como nós podemos estar calculando o perímetro de uma circunferência, né? Então, eu havia falado lá anteriormente, né, que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, né? No caso da circunferência em si, ela não tem lados, né? Então, a gente vai estar o quê? Calculando o contorno, né? A parte do seu comprimento. Então, quando a gente calcula o comprimento, o lado todinho aqui, o entorno da circunferência, a gente está calculando, digamos assim, aqui o perímetro dele. Aí o que acontece? Tem uma relaçãozinha que se eu pegar, eu fazer a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, eu vou achar um valorzinho que na matemática é muito conhecido, que é o π, né? Que ele vale aproximadamente 3,1415 e assim vai embora, é um número irracional, não tem fim, né? Então a gente costuma utilizar mais a parte de 3,14. Então, como assim, ó? Se eu pegar, vocês podem até fazer um teste na casa de vocês. Se eu pegar uma fitazinha, ó, ou até mesmo essa linha aqui, ó. Se eu pegar essa linha aqui, eu não vou fazer aqui porque vai ficar muito grande o vídeo, tá? Se você pegar todo o contorno aqui todinho, tá? Medindo uma régua e fazer a divisão desse valor pela divisão do diâmetro, que seria como se fosse aqui, ó, o 2 raios, digamos assim, né? Bem aqui é o centro, né? O centro, então, daqui para cá é um raio, daqui para cá 2 raios. Então, eu falei agora há pouco que a junção de 2 raios, né? É o que? Dá um diâmetro. Então, se eu pegar, dividir o valor que der desse comprimento aqui, dessa circunferênciazinha aqui, pelo diâmetro, eu vou achar um valor super aproximado a 3,14, né? Então, se você fizer esse teste, você vai achar um valor bem próximo mesmo de 3,14, né? Então, é por isso que ficou conhecido como essa constante. A constante π é uma letra grega e o valor dela é 3,14. Então, só para reforçar, ó, em qualquer região circular, basta dividirmos o comprimento da mesma, né, no caso da circunferência, e
pela medida do diâmetro, né, que encontraremos o valor correspondente a 3,14. Aqui embaixo eu tenho mais uma vez uma observação, né, que já foi falado, a medida de um diâmetro equivale 2 vezes o tamanho da medida do raio, né? Então, por exemplo, se eu disser que eu tenho um diâmetro que vale 10 metros, né, o raio vai valer a metade, vai valer 5. A mesma coisa se eu falasse que o raio valesse 5, o diâmetro ia valer o dobro, né, que é a volta. Então, o diâmetro ia valer 10, né? Então, quando é de diâmetro para raio é a metade, quando é de raio para diâmetro é o dobro, beleza? Então, para a gente calcular o comprimento de qualquer circunferência, a gente tem que saber o quê? Conhecer a medida do valor do nosso raio, né? A gente conhecendo a valor da medida do nosso raio, fica bem mais fácil, né? Então, o comprimento da circunferência é dado pelo quê? Pelo dobro da multiplicação do raio por π, né? Que o π é um número racional que vale aproximadamente 3,14. Então, tudo que eu falei aqui, basicamente se resume a isso aqui, ó. Eu vou chamar de C, o comprimento da circunferência. Como é que eu acho esse comprimento da circunferência? Eu faço o dobro do raio vezes quem? O valor de π, né? Então, a gente acaba dizendo 2πr. Então, C é o comprimento da circunferência, π é o valor que é uma constante, vai dar sempre 3,14, que a gente vai estar utilizando aproximadamente esse valor, tá? E o R vai ser o nosso raio, né? Em alguns casos vai ter o D, que é o D do nosso diâmetro, tá? Então, eu vou dar uma pequena dica aqui para vocês não esquecerem essa formulazinha. Toda vez que a gente for falar de comprimento da circunferência, a gente tem que lembrar de quem? Da nossa pizza, né? Então, a nossa pizza, ao redor aqui, ó, que seria a nossa circunferência, ela é recheada de quê? De bordas. A pizza, ela tem bordas, né? Então, a nossa circunferência é como se fossem as nossas bordas da pizza. E a pizza, uma das suas bordas, de recheio dela, que temos é a pizza de catupiry, né? Então, vai ter a borda de catupiry, né? Então, esse catupiry vai fazer com que nós lembremos da nossa fórmula. O K vem do Czinho, né? O chu é o 2, π é o próprio π, e iri vai ser o nosso R do raio, né? Então, lembrou? Calcule o comprimento de uma circunferência. Circunferência vai te lembrar o quê? De pizza. Pizza tem borda. E o sabor da pizza é de qual? De catupiry, né? Então, a gente vai fazer esse esquemazinho para poder não esquecer da nossa formulazinha. Beleza? Bem, agora nós vamos estar fazendo a utilização da nossa fórmula, tá? Bora resolver alguns exemplos aqui. Aliás, eles já estão resolvidos, eu vou só mostrar como é que se faz, tá? Primeiro exemplo, calcular o comprimento de uma circunferência de raio igual a 10 centímetros, tá? Então, lembra, toda vez que eu quiser saber o cálculo da circunferência, o comprimento, eu vou ter que lembrar de quem? Da pizza, que a pizza tem bordas e as bordas têm sabores de catupiry, né? Então, é só utilizar a nossa formulazinha, catupiry. Beleza? Então, o que acontece? Aqui eu não coloquei, né? Mas procure sempre estar colocando os dados, digamos assim, né? Ele quer calcular o comprimento. O comprimento é C, né? Que eu não sei quanto é. O raio ele deu que é quanto? Que é 10. O π é quanto? 3,14. Para que isso? Para depois você substituir e ficar bem mais fácil na nossa fórmula, tá? Tá desfocando o celular de novo. Tô com esse sério problema na hora de gravar, mas ainda vou resolver isso, beleza? Então, vamos lá, o C que eu quero achar, eu não sei, eu vou repetir. O 2 eu vou baixar, o π é quanto? 3,14 vezes quem? O R que a questão me deu, que é 10, tá? Então aqui eu já coloquei direto o valor da multiplicação desses três, ó. 2 vezes 3,14 vezes 10, né? Mas como é que você pode fazer? Eu vou estar resolvendo para vocês, né? Primeiro, faça a multiplicação dos números que não tem vírgula. Quem são desses três números aqui, ó? Quem é que não tem vírgula? O 2 e o 10, né? Então, essa é uma dicasinha que eu dou para vocês. Mas se não quiserem fazer, beleza. 2 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 20, né? Então, bora pegar agora e multiplicar com quem? Com 3,14, né? Quem que tem mais algarismo aqui? Esse número segundo aqui, né? O 3,14. Então, bora colocar bem aqui, ó. 3,14 vezes quanto? Vezes 20. Esquece a vírgula, é como se fosse quanto aqui, ó? 314. Então, multiplicando por 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Acabou. Vou começar com 2 agora, ó. 2 vezes 4 vai dar 8. Vou colocar na mesma direção aqui, ó. Tá? Não erre de querer colocar bem aqui, não. Passou andou com uma casa para a esquerda, tem que andar no resultado aqui também para a esquerda na hora de fazer a resolução, tá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Passa o traço, que eu acabei de somar tudo, de multiplicar tudo, e agora eu vou somar. Baixa o 0, vai dar 8, vai dar 2 e vai dar 6. Beleza.
Fiz isso, agora eu vou lembrar da nossa vírgula. Quantas casas após a vírgula tem esse número aqui, ó? Tem uma, duas casas após a vírgula, né? Então, a minha vírgula está escondida bem aqui. Então, eu vou andar uma, duas casas para onde? Para a minha esquerda. Ela está bem aqui, 2, né? Então, vai ser 62,80. Justamente o que está aqui. Ah, professor, mas aqui está 62,8. É a mesma coisa, tá? Zero depois da vírgula não se conta, digamos assim, né? Não tem muita influência. Então, se aqui fosse 80, aqui fosse 800, ia ser a mesma coisa, tá bom? Então, da mesma forma, vocês vão fazendo as demais aqui, ó, que já está feita, né? Procure sempre multiplicar os números que não tem vírgula, né? Mas caso o raio for o número que tem vírgula, aí vocês vão ter que multiplicar por partes, todinho eles, tá bom? Então, aqui, por exemplo, como é que foi feito? 2 vezes 2, 4. Depois o 4 eu multipliquei por 3,14, que deu esse valor bem aqui. Aqui da mesma forma. 2 vezes 50 deu 100. 100 vezes esse valor aqui deu 314, né? Então, se vocês observarem, nesses 3 exemplos que estão respondidos aqui, os valores não mudam, né? Que é o valor do 2 e o valor de π. A única coisa que vai mudar é quem? O valor do raio ou talvez o valor do comprimento da circunferência, que em alguns casos, que não é o daqui que eu não vou estar cobrando, ele vai te dar o valor do comprimento da circunferência e vai estar pedindo o valor do raio. Mas, como nós estamos indo numa pegada mais light, digamos assim, eu vou estar pedindo para vocês calcularem somente o comprimento da circunferência, tá bom? Aí aqui eu tenho o nosso pequeno exercício, são 6 questões, tá? Primeira questão, aí tem essa imagem aqui, ó, que foi que eu expliquei lá anteriormente. Temos a nossa circunferência, né? Lembra lá essa parte de preto aqui, toda a circunferência. Aqui dentro, tudo que tem dentro é o círculo, tá? Não vamos fazer essa troca. Da origem do centro aqui até aqui a borda da circunferência, nós temos o que? O raio. Então, se eu tiver 2 pedaços desses aqui, eu vou ter o meu diâmetro, né? Então, ela me dá uma pequena observação aqui, ó. Sabendo que a medida do diâmetro é 2 vezes a medida de um raio, responda quanto vale cada diâmetro a seguir, sendo os valores dos raios. Então, ele me dá 3 valores de raio aqui. E você vai ter que me dizer quanto seria o valor do diâmetro, sendo o valor de raio 10, aqui 15 e aqui 25. Então, é muito fácil. Lembra lá que eu falei que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, que o raio é a metade do diâmetro. Então, vocês vão utilizar essa informaçãozinha para estar fazendo a primeira questão. Aqui na número 2, eu estou pedindo o cálculo, tá? De novo embaçado, o cálculo do comprimento de uma circunferência. E eu dei o diâmetro quanto? 16, né? Então, quando vocês forem jogar na fórmula de Catupiry, né? Vocês não vão colocar esse 16. Lembra que 16 é o valor do diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, né? Então, observe essa situação assim para vocês não fazerem errado, tá? Então, vocês vão ter que colocar o valor que realmente vale um raio e não um diâmetro, tá bom? Na terceira questão, eu tenho uma circunferência de raio 20 cm que foi dividida em 4 partes. Ou seja, essas partes são o quê? São arcos, né? E nós vamos estudar isso também. Tá? Qual é o comprimento aproximado de cada parte desse arco? Então, a dica que eu vou dar, vocês vão ter que primeiro encontrar o valor do comprimento, né? Jogar na fórmula do Catupiry, e depois disso vocês vão dividir o valor que der para 4. Esse valor que der vai ser o valor de um arco, tá bom? Quarta questão, e aqui também é para calcular o comprimento da circunferência, tá? Diretão, digamos assim. Então, na quarta questão, eu dou o raio de 5 cm. E na quinta questão, eu dou o raio de 3 cm, que é o raio de um copo, tá? E a sexta e última questão é uma questão discursiva, digamos assim, né? Observe a imagem, né? O que é pior que ser atingido por um raio? Aí o palhaço vai dizer assim, é ser atingido por um diâmetro, né? Pergunta, há algum sentido na resposta do palhaço? Aí você vai me dizer se é ou não é. Justifique com base no que você já leu e estudou no material e na explicação da videoaula. Então, falei para vocês que o diâmetro é o que de um raio. Então, com base nessa explicaçãozinha que eu dei há uns minutinhos atrás, vocês vão estar justificando se sim ou que não e dizendo por que aqui ser atingido por um diâmetro é pior do que ser atingido por um raio, tá bom? Do mais, meus queridos, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!